Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Estamos iniciando mais uma aula de máquinas térmicas e de fluxo. E essa é a nossa aula de número 4, onde vamos falar sobre os ciclos térmicos e sobre a segunda lei da termodinâmica. Primeiro vamos falar sobre a segunda lei e depois sobre os ciclos térmicos. Caso alguém não tenha visto a aula de número 2, é importantíssimo você veja a aula de número 2 para que você consiga compreender melhor a parte dos ciclos térmicos. A partir do minuto 26, 28 da nossa aula de número 2, você pode colocar lá, se você quiser fazer a revisão antes de ver esse vídeo, você coloque no minuto 28 ou 26. Até ali, até terminar a aula, que é até o minuto 34, que ela tem 34 minutos. Então, se você quiser dar essa revisada antes de ver essa aula, você poderá fazer isso também. Também eu considero importante que você veja também, caso não tenha visto, o vídeo que eu enviei no grupo sobre o funcionamento dos motores. Motor de carro, no caso. Onde tem um vídeo muito bom, talvez um dos melhores da internet. Eu acredito que seja o melhor, eu não encontrei outro tão bom quanto. Sempre que eu leciono essa disciplina, eu passo aquele vídeo, pois ele tem uma explicação muito boa. E o material didático dele, que é o motor mesmo lá, apenas para demonstração. E ele mostra todo o funcionamento do motor. Então, passando para a nossa aula. Só lembrando, se você quiser rever o vídeo da segunda aula, você pode começar a partir do minuto 26. 26, você coloca lá no minuto 26, você vai ver ali algumas partes das transformações térmicas, ok? Então vamos lá. Então, primeira e segunda lei da termodinâmica. Nós vimos a primeira lei da termodinâmica também naquele vídeo, a partir do minuto 26, né? Que diz o seguinte, que o calor ele é igual, o calor fornecido ele vai ser igual ao trabalho realizado mais a energia interna. Então, o calor, o que nós queremos mesmo na verdade é que o calor seja transformado em trabalho. E a segunda lei ela vai falar realmente disso. Ela vai falar mais sobre os rendimentos de uma máquina térmica, o que ocorre realmente numa máquina térmica. Lá na primeira fórmula era uma questão mais ideal. Aqui não, aqui nós vamos ter perdas. Sabemos que uma máquina térmica ela não é 100%. Para vocês terem uma ideia, o motor a gasolina ele chega em torno de 24% de rendimento, dependendo do motor. Se você for pegar alguns livros, você pode ver até que chegam geralmente a 20%. Então, 80% é perdido. Só 20% é transformado em trabalho. E só lembrando, o que é trabalho? Trabalho é a força aplicada que gera um certo deslocamento. Por exemplo, se eu pego uma cadeira e eu a movo, mudo de lugar, eu apliquei uma força na cadeira e ela teve um deslocamento, ela mudou de lugar. Então ali houve um trabalho. Agora, se eu empurro uma parede, por exemplo, eu estou empurrando essa parede, estou aplicando uma força, mas aquela parede não se moveu. Então, se não há movimento, também não há trabalho, ok? Então, lembrem-se, é importante também esse conceito de trabalho na nossa aula. Lembrem-se que o trabalho só vai ser trabalho quando tem uma geração de movimento. Então, é isso que nós queremos quando a gente fala de rendimento, falamos de rendimento de um motor, e o que nós queremos é o trabalho, é o movimento, ok? Então vamos lá. Dentre as duas leis da termodinâmica, a segunda lei é a que tem maior aplicação na construção de máquinas e na utilização da indústria, pois trata diretamente do rendimento das máquinas térmicas, o que eu já havia falado. Desculpa. Dois enunciados aparentemente diferentes ilustram a segunda lei da termodinâmica, que são os enunciados de Clausius e o de Kelvin Planck.
O primeiro enunciado de Claude, que ele vai dizer o seguinte: o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Na nossa primeira aula, eu falei sobre a transferência térmica, até também na segunda aula. E eu disse que quando um corpo, vamos chamar assim de corpo frio, corpo quente, ou seja, um corpo de maior temperatura com de menor temperatura, eles entram em contato, o corpo de maior temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura, para eles chegarem no equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura é como se o calor, na verdade o calor vai migrar de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então é isso que o enunciado diz, ó. Não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um outro de temperatura mais alta, ou seja, porque é do mais alto para o menor. A temperatura flui do mais alto para o de mais baixa temperatura. Esse é o ciclo, ou esse é a direção. E não o contrário, da menor para maior. Então o que vai acontecer aqui? Esse caso ele só pode ocorrer exclusivamente com o auxílio de um trabalho externo. Por exemplo, nossas máquinas térmicas, como nós sabemos, elas vão gerar calor e vai fluir dessa maneira, da maior para menor temperatura, ou seja, os componentes que tem lá eles vão aquecer. Vai ter o local mais quente e eles vão sobreaquecer, como nós vimos na caldeira. Mas tem máquinas térmicas que elas trabalham ao contrário. Por exemplo, uma geladeira, uma central de ar. O que a geladeira vai fazer? Lá dentro já está frio. E ela vai tirar o calor que tem lá, assim, a temperatura alta, e vai tirar e vai colocar essa temperatura alta para um lugar onde tem mais temperatura mais alta ainda. Ou seja, vai tirar o calor de dentro, colocando direcionando para a parte mais quente. Então aqui já seria dessa forma, como está aqui, ó, da menor para maior. Mas aí ela só pode ocorrer de uma maneira, quando tem a realização de um trabalho, no caso um motor para fazer esse trabalho, que é o que ocorre na geladeira, nas centrais de ar. Vai ter um trabalho para fazer isso, direcionando o calor da parte fria para mais quente, ok? Vamos dizer assim, de menor temperatura para de maior temperatura. Então, sempre que ocorrer isso, tem que ter um trabalho externo, ou seja, um motor. Tendo como consequência que o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para mais baixa, como já foi explicado, e que para que o fluxo seja inverso é necessário um agente externo, realiza um trabalho sobre este sistema. Então é o que eu já falei, né? Precisa de um agente externo que seria o motor da geladeira para fazer com que ela resfrie, tirando o calor da parte mais fria, jogando para mais quente. Aqui vocês podem ver que eu estou colocando aqui algumas máquinas térmicas, né? Que são alguns modelos de máquinas térmicas, alguns bem antigos, então foram alguns modelos das primeiras máquinas térmicas. Muitas delas até utilizadas para tirar água de minério das minas de carvão. E quando eles estavam cavando as minas, começava a minar muita água e dificultava o trabalho. Eles utilizavam essas máquinas térmicas para fazer a retirada da água. Só tinha um probleminha com essas máquinas térmicas, que algumas elas tinham alto risco de explosão. Tanto é que muitas explodiam e causavam vários acidentes. Diversos acidentes, na verdade. Chegava a matar pessoas na época. Tinha desabamento em Minas. Realmente era muito difícil. Então, o outro enunciado que eu citei anteriormente, que eram dois, o outro enunciado é o de Kevin Planck, que é o que? É impossível a construção de uma máquina térmica que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebido em trabalho. Então, sempre que a gente quer uma máquina, a gente quer que ela realize um trabalho. E ele vai dizer o seguinte, que é impossível que uma máquina dessa consiga converter todo o calor, toda a energia vai ser realizada em trabalho. Isso é impossível. Isso não é possível numa máquina de ciclo termodinâmico. Nós vamos deixar daqui a pouco que é um ciclo termodinâmico.
ok? Então aqui ele até mostra, ó, aqui o Q de calor e aqui o W. Geralmente eu utilizo o T, eu prefiro, mas aqui na imagem onde eu peguei tem W, que representa o trabalho. Então aqui ele diz no, ou seja, não, em inglês. Então ele diz que o calor ele não pode ser todo transformado em trabalho. Isso não existe numa máquina térmica. Até pensam em fazer agora, pensam não, né? Já tem muitos modelos, mas ainda daqui a alguns anos creio que vai expandir muito mais, que é os carros elétricos, que tem como precursor aí a Tesla. Para vocês terem ideia, um motor elétrico ele chega a um rendimento de mais de 98%, dependendo do modelo. Tem modelo da VEG que chega praticamente a 99% de rendimento. Ou seja, toda a energia que chega lá no motor, 99% daquela energia ela é transformada em trabalho, em giro, no motor para fazer o motor girar. Só 1% é perdida. Em comparação com um motor de carro, que chega a 20 e pouco por cento, é extremamente desproporcional, na verdade, né? É muito mais eficiente. Então, este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Quando nós falamos de calor, transferência de energia, que eu já falei que calor é transferência de energia, quando eu falo de alta temperatura, sempre que essa temperatura ela é resfriada ou passa para algum componente, ali já é uma perda. Sempre que esse calor não é transformado em trabalho, sempre que ele vai ser resfriado. Por exemplo, a descarga do cano, chega aquele... O cano de descarga lá, sai a fumaça. Aquela fumaça vem quente. Se vem quente, ali já é energia que foi perdida. Ali já é energia que não foi utilizada para transformação em trabalho. Então, já é uma perda já. Ali já, a partir dali já mostra que é impossível ter uma máquina térmica que operando em ciclos tenha 100% de rendimento. Então, mas o que é uma máquina térmica? A máquina térmica foram os primeiros dispositivos mecânicos a serem utilizados em larga escala na indústria. Era usado o aquecimento para transformar água em vapor, capaz de mover um pistão, que por sua vez movimentava um eixo que tornava a energia mecânica utilizável para a indústria na época. Então, quando fala energia mecânica, aqui ó, energia de movimento, entendeu? Sempre que vocês verem energia mecânica ou mecânica mesmo, vocês vão lembrar sempre de movimento, tá certo? Sempre que vocês verem qualquer livro, alguma coisa do tipo, vocês lembrem sempre de movimento. Então vamos lá. Chamamos de máquinas térmicas o dispositivo que, utilizando duas fontes térmicas, faz com que a energia térmica se converta em energia mecânica. Okay? Então esse é o básico de uma máquina térmica. Tem duas fontes térmicas que ele vai ter que... Ele tem a função, vai ter o objetivo de transformar essa energia que é produzida em trabalho, em movimento. Olha, até pode mostrar aqui ó, em energia mecânica, ou seja, em movimento, em trabalho. Então, aqui temos um modelo simples, isso aqui seria um modelo de máquina térmica, do que acontece numa máquina térmica. Então, a fonte térmica fornece uma quantidade de calor no dispositivo, transforma-se em trabalho, mais uma quantidade que não é capaz de ser utilizado como trabalho. Então, aqui temos a fonte de aquecimento, que vai gerar o calor para a máquina térmica, e a máquina térmica vai conseguir transformar esse calor, essa alta temperatura ser produzida, em trabalho. Essa variação aqui vai ser transformada em trabalho. Ó. Pode ver, aqui ó, seria a temperatura, o calor. Olha, as setas vão mostrar a direção. Vem na máquina térmica, uma parte vai ser transformada em trabalho. E aqui a outra parte, vocês podem observar, ela vai para a fonte de resfriamento.
que seria basicamente tudo que é perdido na realização desse trabalho, na realização do trabalho da máquina térmica. Então, o cano de descarga, a fumaça que sai quente, a própria temperatura do cano que já elevou por causa da fumaça, os componentes, as peças que ficam quentes, a parte lá do... Agora eu falhou aqui um pouco a memória, vai ter a parte de resfriamento do carro. Também ali também já é uma perda de trabalho, pois vai se resfriar, teria um trabalho já seria perdido. Então tudo isso ali seria o que nós chamaríamos de fonte de resfriamento, ok? Então é a energia que vai ser perdida. Então podemos observar que nem toda energia vai ser transformada em trabalho. Então para isso nós temos a fórmula, e eu não vou cobrar questões de cálculo para vocês, como eu falei anteriormente, acho que acredito na primeira aula. A fonte térmica fornece uma quantidade de calor que no dispositivo transforma-se em trabalho, mas uma quantidade de calor que não é capaz de ser utilizada como trabalho. Assim é válido que o trabalho ele vai ser igual a quem? A Q1, que é a primeira energia, o primeiro calor, aqui vocês podem ver, menos Q2, que é o segundo que é resfriado. Então, o trabalho total ele vai ser Q1 menos Q2, ok? Um menos o outro. Ou seja, uma parte você tem uma certa quantidade de calor. Então, uma parte vai ser transformada em trabalho e a outra parte vai ser perdida. Então, se eu tivesse, por exemplo, 50 Joule, que é a unidade de calor, 20 eu transformo em trabalho e 30 se perde. Ok? Então, neste caso, o fluxo de calor acontece da temperatura menor para maior, que é o caso aqui da geladeira. Aqui já é um segundo exemplo de máquina térmica. Você pode ver aqui, ó, as setas, como ela está se movimentando. E aqui, de novo, as setas em outra direção agora, e o trabalho entrando. Mas conforme a segunda lei da termodinâmica, este fluxo não acontece espontâneo, não é uma coisa natural. E se eu colocar dois corpos aqui, um de temperatura baixa, outro de temperatura alta, se eu encostar eles não vão acontecer isso. Não vai fluir da menor para maior, mas sim da maior para menor. Ou seja, a temperatura mais alta que vai migrar para mais baixa. Então, não acontece espontâneo, logo é necessário que haja um trabalho externo. Então, aqui mostra a fonte de resfriamento, que seria o próprio... seria a parte onde vai ter o resfriamento, nossa geladeira. Aqui a máquina térmica de resfriamento. E o trabalho entrando. Para que esse trabalho ele puxe o que tem de calor, vamos dizer assim, de dentro da máquina térmica e seja retirada para fora da máquina térmica. Ou seja, aqui tem a fonte de aquecimento. Que ela poderia ser tanto aquela parte de trás da geladeira como toda a parte que envolve a parte de fora mesmo, que não faz parte da geladeira, pois ela vai jogar ela para fora da geladeira, para fora da parte de dentro, tá certo? Então, lembrando, o calor ele flui do mais quente para o mais frio, ou seja, de maior temperatura, que é o correto falar, para o de menor temperatura. E para que isso ocorra na máquina térmica, precisa a realização de um trabalho, ok? Sem o trabalho, sem um motor, no caso da geladeira, isso não vai acontecer. Então, temos o ciclo de Carnot, que é o ciclo que vai definir que é impossível termos uma máquina térmica operando 100%. Então aqui ele tem um pistão, um cilindro, e que ele vai mostrar como é o funcionamento, como é um ciclo térmico. Que ele vai servir basicamente para isso na nossa aula. Então, quando falamos de ciclo, ele quer dizer uma coisa que parte de um início, de um princípio, e ele faz, vamos dizer, que uma volta até voltar ao início. É como se eu estivesse numa corrida, num local onde eu tenho que fazer uma volta e eu tenho que chegar no lugar onde eu iniciei. Então vamos ver aqui, por exemplo. Ele começa neste ponto aqui, ok? Neste ponto. E ele faz esse aqui
vem para cá, desce aqui e chega aqui novamente e continua fazendo o ciclo. Como isso vai ocorrer? Agora vamos ver. Essa aqui é uma curva, eu mostrei lá para vocês, que eu pedi para verem o vídeo novamente da segunda aula, a partir do minuto 26. Aqui ocorre uma transformação que nós chamamos de isotérmica, ok? Isotérmica, onde tem a diminuição, no caso aqui vai ter a diminuição do volume e aumento da pressão. Então aqui, pouco. E logo após vamos ter uma transformação adiabática. Uma transformação adiabática, que vai chegar até aqui. A transformação adiabática, lembrando que ela não haverá troca de calor. Na transformação adiabática não existe troca de calor na transformação adiabática. E depois uma outra isotérmica. E depois, novamente, uma outra adiabática de compressão. Ok? Então aqui vocês podem ver que ele fez o ciclo. Esse comportamento ele é diretamente ligado ao movimento do pistão. Ó, quando o pistão sobe, aqui está aumentando. Sempre que você vê a outra coisa, sempre que tiver aumento ou diminuição de temperatura, vai ter trabalho. Ou de volume, teremos trabalho. Vai ter o movimento do pistão. Caso isso não ocorra, não haverá trabalho, ok? Então aqui temos o movimento. Ó. Essa imagem ela fica muito rápida para você perceber o movimento aqui. É igual a este daqui, ó. Então vamos passar um pouquinho para vocês observarem aqui. Ó. É o mesmo que ocorre aqui, ó. Chegamos na... Continua tendo um aumento de volume, ó. Aqui aumentando o volume, ó. Essa parte aqui, ó. Agora começou a diminuir o volume. Ó. Esse lado aqui é volume e esse aqui é pressão. Aumentando o volume ou diminuindo o volume, uma bolinha, e aumentando a pressão. Chegou aqui. Esse aqui é o mesmo daquele anterior, que acabamos de ver. Ok? Então ele vai fazer isso aqui. O movimento do pistão ele vai e volta. Então o ciclo que ele vai fazer, ele vai sempre partir para o movimento inicial que ele foi feito. Então nós temos o ciclo de Otto, que ele é o ciclo dos motores a gasolina. Curiosamente, os primeiros modelos eram movidos a gás e somente depois, alguns anos, foram aperfeiçoados aos modelos a gasolina com admissão de ar. Então, no ciclo de Otto, nós vamos ter o seguinte. Vocês tentem gravar aqui nessas partes das letras, ok? A e B. De A para B, vai ter o que nós chamamos de compressão adiabática. Ou seja, o que vai ocorrer? Na compressão adiabática, não vai ter troca de calor. Não tem troca de calor nesse momento. Não há nenhuma troca de calor na compressão adiabática. Então vai permanecer da mesma maneira. Só que aqui ela vai diminuir, vai ter uma diminuição no volume do nosso cilindro, por causa do movimento do pistão. Ok? Logo após, vai ter o que nós chamamos de aquecimento isocórico. Ou seja, vai ter um aumento da pressão, a pressão vai subir muito e vai aumentar muito também a temperatura nesse momento. E vai ocorrer e o volume vai permanecer o mesmo. O volume vai permanecer o mesmo nesse momento. Não vai ter aumento de volume, ou seja, se não tem aumento de volume, não vai ter trabalho. Voltando aqui só uma coisinha, ó. Aqui é pressão. Se vocês verem que essa seta aqui, que o gráfico está aumentando, não quer dizer que está aumentando a pressão. Se vocês verem que a linha aqui está baixando, diminuindo, quer dizer que está tendo diminuição de pressão. E esse lado aqui é o volume. Se vocês verem que está vindo para cá, quer dizer que está diminuindo o volume. Vocês conseguem observar o V1. E se estiver vindo para cá, como vocês estão vendo aqui agora, quer dizer que está aumentando o volume, tá certo? Se vier para a direita aqui, ó, para esse rumo, quer dizer que está aumentando o volume. Se vier para a esquerda, quer dizer que está diminuindo
o volume. Se vier para baixo, ó, nesse caso aqui está descendo, quer dizer que está diminuindo a pressão. Se está aumentando aqui, ó, se está subindo, quer dizer que está aumentando a pressão, ok? Para vocês ficarem a par. Então, voltando. De A para B vai ocorrer o que nós chamamos de compressão adiabática. Por que compressão? Porque está diminuindo. Está diminuindo, está comprimindo. Ou seja, está tendo uma diminuição no volume. Pode ver que de A para B, ó, o volume vem para cá. Então está menorzinho. Mas ó, você pode ver que está subindo um pouquinho, então quer dizer que está aumentando a pressão. Mas aqui não há troca de calor. O calor é zero. Ok? E aqui do B para o C, ocorre um aquecimento isocórico. O que é o aquecimento isocórico? Vai ter um aumento da pressão. A pressão vai aumentar muito, mas não vai ter... não vai alterar o volume. Ok? O volume vai ficar inalterado. Você pode ver que correto. Ó, ficou no mesmo lugar. O volume está aqui e continua no mesmo lugar. Não vem nem para a direita nem para a esquerda. Ok? Chegamos no ponto C. Do C para o D vai ocorrer outra transformação adiabática. Dessa vez vai expandir. Ou seja, ó, vai expandir porque, ou seja, vai aumentar. Do C para o D, ou seja, vai aumentar o volume. E do D para o A vai ter outra isocórica. Só que dessa vez vai ser uma rejeição. E no caso vai ser uma diminuição do volume. Ou desculpa, da pressão. Ok? A pressão vai diminuir drasticamente, ó, daqui para cá. E o volume vai continuar o mesmo. E agora vamos mostrar para vocês aqui os componentes que vocês já viram e depois como é que é o funcionamento. Principais partes de uma máquina térmica de Otto. Primeiro, temos o pistão. Essa parte aqui é o pistão, ok? Ele vai ficar fazendo um aumento e a diminuição aqui do cilindro, que eu vou já falar para vocês. Pelo visto aqui não tem o cilindro. Então, o cilindro é essa parte aqui, ó. Parte preta aqui, onde está dentro, onde o pistão está dentro. Então essa parte aqui onde o pistão está dentro, o pistão é essa parte. Essa parte aqui vai ser o cilindro. Então o pistão vai se movimentar dentro do cilindro, fazendo com que ele aumente e diminua o volume. Então você pode ver que já está pela metade, né? Então essa parte que ela vem até aqui, como vocês viram no vídeo do Manual do Mundo, passei para vocês. O outro vai ser a biela, vai ser essa parte aqui, ok? Que vai se encaixar no cilindro, ou vai se encaixar no pistão, fazendo com que ele haja um movimento. E aqui mais embaixo teremos o virabrequim. O virabrequim que vai fazer esse movimento. E ele vai ter uns arranjos diferenciados para que esses movimentos sejam feitos. Como vão ser vários cilindros, geralmente 4 cilindros no carro, então esse movimento tem que ser feito ordenadamente. Acho que no vídeo deve ter, se não estou enganado, explicou que esse movimento tem que ser feito, lá no caso eles faziam com uma angulação de 120 graus. Ou seja, quando um estava em cima, outro estava embaixo e tinha um outro já no meio. Aqui eles vão fazer com 2, 2. 2 em cima, 2 vão estar em cima e 2 vão estar embaixo. Fazer esse mesmo movimento. A outra válvula de admissão, que é a D, que é essa válvula aqui, ó. A válvula de admissão é ali que vai jogar, misturar a gasolina. E aqui a vela de ignição, que é essa vela aqui. Ela vai soltar uma leve faísca. Só uma faíscazinha que vai fazer com que ao misturar a gasolina tenha explosão. E aqui a válvula de escape. A válvula de escape vai servir para depois da explosão ser jogado a fumaça fora. Praticamente tudo que sobrou aqui vai ser basicamente fumaça, vai ser gases e vão ser jogados fora. Ela vai abrir, vai baixar e vai ser jogado fora. Aqui o duto de admissão, onde vai vir a misturar a gasolina, e o escapamento.
H, onde vai sair a fumaça, ok? Então basicamente é isso. Então aqui nós temos o desenho de cilindros. Se vocês viram lá no vídeo, vai ficar bem fácil de vocês perceberem certinho como está aqui. Então, o que ocorre primeiro no ciclo de Otto no motor a gasolina? Primeiro, vocês podem ver que está tudo numeradinho, ó, A, B, C, D, E, F, tudo certinho. Primeiro, chega uma mistura de ar e gasolina, ou seja, essa válvula aqui vai abrir e vai entrar a mistura ar-gasolina. Essa mistura tem que estar bem feita, tem que estar bem misturada. Então ela vai chegar e vai fazer com que ela vai preencher todo o pistão. Você pode ver que o pistão aqui vai descer, que é o que ocorre aqui de A para B. Isso aqui ainda não está diretamente ligado ao nosso fluxo ou ao nosso ciclo térmico. Então, ok. Chegou aqui, ela está a 20 graus. Passando desse ponto, vamos ter aqui do B, que vai começar aqui, até o C, vamos ter uma transformação adiabática. Lembrando, essa parte aqui é a mesma coisa que vimos aqui agora há pouco. Agora mostrando melhor para vocês visualizarem como ocorre, ok? Então, do B para o C teremos uma transformação adiabática, que é o que? Não vai ter troca de calor, vai ter um aumento da temperatura, claro, mas não vai ter uma troca de calor. E esse aumento da temperatura ele vai existir devido ao aumento da pressão. Vocês podem ver aqui, ó, que o volume diminuiu pelo gráfico. Aqui é o volume, aqui é a pressão, e aumentou a pressão. Ó. A pressão está lá em cima agora, estava embaixo, está em cima. Então vamos ver aqui, só para vocês perceberem. Ó. Aqui é o volume, tá certo? Ó, o Bzão aqui, ó, volume. Agora olha o que aconteceu com o volume, ó, o tamanho que ficou. Ficou muito pouco. Ou seja, por isso que nós mostramos aqui que o volume diminuiu. Quando o pistão subiu, o volume diminuiu. Mas aumentou a pressão. Ficou muito pressionado o gás lá dentro. E ele chega a uma temperatura de 450 graus Celsius. Após isso, nesse momento, a vela, vocês podem perceber aqui, ó, ela vai soltar sua faíscazinha, que é o suficiente para que esse motor, ou para que esse gás que está aqui, a misturar a gasolina, entre em combustão. Vai ter o que nós chamamos mesmo de explosão, ok? E que vai explodir. Nesse momento, do C para o D, ele não tem um aumento de temperatura, ou ele não tem um aumento de volume. Ele vai ser uma passagem muito rápida, onde ele vai aumentar muito a sua pressão, aumentar muito mesmo, de 25 atm para 100 atm, ó, um aumento drástico de pressão. E o pistão vai continuar imóvel, é uma coisa bem rápida, é como se fosse uma pancada mesmo. E aqui já houve a explosão, houve a pancada, como eu falei, que foi do C para o D, C para o D. E aumenta a temperatura de uma vez também, muito rápido, para 2.900 graus Celsius. Então aqui estava de 450 graus Celsius, aqui chegou a 2.900, uma temperatura extraordinariamente alta. O que vai acontecer? Como teve aquela explosão, vai ser aplicada uma força, como eu falei, vai ser praticamente uma pancada, e vai fazer com que o pistão desça. Como o pistão vai descer, ele vai acontecer o quê? Vai diminuir a temperatura, ou vai diminuir a pressão. Mas ele descendo, ele vai aumentar o volume. Esse volume aqui vai ser aumentado. Então temos outra transformação, agora adiabática. Aqui de C para o D foi uma isocórica, e do D para o E foi uma adiabática, ok? Então tudo certo. Do E para o F, nós teremos uma outra transformação isocórica, agora com a diminuição da pressão, que é o que ocorre aqui. Que nesse momento é praticamente que toda a energia, toda a gasolina aqui, a gasolina com misturar a gasolina, transformou-se em
em fumaça. Então, teremos novamente a volta do ciclo, onde vai ser jogada fora. Vai ser jogada fora todo essa fumaça, que é o momento onde essa válvula vai abrir, vai baixar para que tenha a saída. Aí vai fazer isso aqui novamente. Chegou no ar, entra a gasolina novamente, é pressionada, a vela é acionada, a explosão e por aí e daí por diante, ok? Então vamos ver uma coisa aqui, ó. Primeiro tem a fonte quente, chega no motor, uma parte vai ser transformada em trabalho, que é um movimento. Vocês lembram, cada movimento desse aqui que é feito de sobe e desce, isso aqui é trabalho. E a outra parte vai ser jogada fora, que é a fumaça, que também está quente. Pode ver que aqui nesse momento ela está, aqui não é totalmente fumaça, mas ela já está a 1000 graus. E ela sai bastante quente e vai sair para a fonte fria. Então aí já é uma perda. Então aqui no ciclo de Otto acontece basicamente isso, ó. Como eu falei, aqui você pode ver que do B para o C é de uma vez, ó. Ele vai fazer novamente. Do B para o C é de uma vez. E aqui do D para o A também é de uma vez. É muito rápido essa parte. É basicamente isso que ocorre. Aqui vocês podem observar, ó, elevando, baixando, aumentando o volume. Vocês podem perceber que esse movimento aqui é igual a este movimento que ocorre no gráfico, ok? Então, o outro ciclo é o ciclo de diesel. O ciclo de diesel é essencial, caracterizado pela combustão ser causada pela compressão de misturar combustível, ou é admitido pela câmara do primeiro ciclo entrando na câmara. No segundo ciclo, o pistão faz a compressão dessa massa de ar e o término da compressão injeta-se combustível sob pressão no interior da câmara, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui também, continuando a explicação, prefiro mostrar mesmo no nosso desenho, mas se vocês quiserem copiar ou dar uma lida, fiquem à vontade, pode pausar o vídeo. Aqui só fazendo a explicação, que aqui ocorre o que? Aqui é um outro ciclo já, viu? Não é igual, não é idêntico, mas esse ciclo aqui ele tem um rendimento maior, o ciclo do diesel. Aqui vai ocorrer o seguinte, aqui vamos ter uma expansão adiabática ou uma compressão adiabática do 1 para o 2. Do 2 para o 3 vamos ter uma transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? Diferentemente da isocórica, que a isocórica é o quê? Aumenta ou diminui a pressão e o volume permanece o mesmo. Na isobárica vai ocorrer o seguinte, o volume vai aumentar ou possivelmente diminuir, nesse caso ele vai aumentar, e a pressão vai permanecer a mesma, ok? Então aqui uma isobárica, uma expansão isobárica. E aqui do 3 para o 4, outra adiabática, lembrando que aqui não tem troca de calor. Transformações adiabáticas não há troca de calor. E do 4 para o 5, uma rejeição, uma diminuição do volume da pressão, da pressão e permanência de volume, ou seja, é uma transformação isocórica. Então aqui basicamente o que vai ocorrer no motor a diesel? Vai ocorrer o seguinte, primeiro, entramos o ar, então aqui já podemos perceber uma coisa. Diferentemente do motor a gasolina, no motor a diesel, ele só vai entrar ar. A gasolina aqui, ele entra ar e gasolina, que vai se misturar perfeitamente. O diesel, ele já não se mistura muito bem com o ar. Então, por isso que ele não faz o mesmo processo do motor a gasolina, ok? Ele não vai se misturar muito bem, por isso ele não pode fazer aquele mesmo processo. Depois, o ar vai fazer com que o pistão desça, né? Fazendo com que o cilindro esteja totalmente preenchido, ok? Lembrando, biela, pistão e aqui dentro, essa parte é o cilindro. Então vai ocorrer o seguinte depois. Vamos começar o ciclo térmico. Do B para o C, ou seja, daqui para cá.
vamos ter uma compressão adiabática. Então, vemos o B para o C, compressão adiabática. Então, ocorreu a diminuição, né? Já aqui do C para o D, vamos observar, o C para o D, já há uma transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É a transformação em que ocorre o aumento do volume, mas a pressão fica inalterada. Aqui já vai ser um momento diferente do que ocorre no motor a gasolina. No motor a gasolina, como eu falei, lá é como se fosse uma pancada. Ou seja, tem um aumento elevadíssimo da pressão, muito alto, de uma vez. E o pistão vai ser, por isso que o pistão vai ficar inalterado nesse processo. Mas aqui não. Aqui o pistão vai ser empurrado. Então vai aumentar o volume. Nesse momento ocorre o seguinte, em vez de a vela, aqui vai ser um injetor, a gente vai injetar o diesel. Como essa mistura aqui de ar, ela vai chegar a uma temperatura muito alta, agora eu não lembro quanto vai chegar, mas eu acho que é em torno de 800 graus Celsius, é uma temperatura bem alta. Posso passar essa informação depois para vocês, agora eu não lembro, mas vai chegar a uma temperatura bem alta quando ele vai ser comprimido. E quando injetado o diesel, com a injeção do diesel, ele vai entrar em combustão. Então, no momento, diferentemente da gasolina, que está uma faísca, e tudo isso aqui vai explodir de uma vez, aqui não. No diesel, ele vai entrando em combustão a partir do momento que vai sendo jogado. Então, o que vai acontecer aqui? Em vez de ter aquela pancada que é de uma vez, ele vai fazer um empurrão, vamos dizer assim. Esse pistão vai ser empurrado. Tem até um vídeo que mostra a explicação da diferença, que eu vou passar para vocês também. Ele fala que é como se no motor a gasolina fosse uma pancada, um bate de um martelo. O pistão vai ser como se fosse uma pancada de um bate de um martelo. Aqui não. Já no motor a diesel vai ser empurrado. Porque a partir do momento que o diesel vai sendo injetado, vai sendo jogado, ele vai movendo o pistão. Outra diferença do motor a gasolina e do motor a diesel é que essa mistura aqui, ele vai ser comprimido, o ar vai ser comprimido, vai ser bem mais comprimido. Ou seja, ele vai, vamos dizer que ele vem até aqui mesmo, até o final. Na gasolina não, ele não vem todo, porque se fosse mais comprimido, ele poderia explodir de uma vez, porque a gasolina ela vai ter uma certa temperatura ali, como vimos, vai ter uma temperatura de torno de 450 por causa da compressão. E se ele comprimisse mais, ia aumentar mais essa velocidade. E ali haveria a explosão. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a explosão ela venha com a faísca da vela. Então aqui vai ter um aumento do movimento, do trabalho realizado. O diesel vai ter mais trabalho do que o motor a gasolina. Por isso que os motores a diesel eles chegam a cerca de 30% de trabalho, de rendimento. Que é bem mais, vamos comparar com o motor a gasolina, que eu falei que chega em torno de 24% de rendimento. Então, voltando. Do C para o D, você pode ver aqui do C para o D, o pistão ele já foi movimentado, ou seja, teve um aumento no volume. Dessa maneira, houve trabalho e ele está sendo empurrado. À medida que vai sendo jogado diesel, vai tendo esse empurre do pistão. E vai ocorrer o seguinte, depois quando acaba essa parte, vai ter um outro movimento dele que vai ser uma compressão ou uma expansão adiabática, onde não vai ter mais troca de calor. Ele vai ser empurrado apenas pela força anterior. Já acabou aqui o diesel já foi-se embora, mas mesmo assim o pistão continua a se movimentar porque ainda tinha aquela força, ok? Então vai diminuir a pressão, mas vai aumentar o volume. Vai aumentar o volume aqui, você pode ver que o espaço aqui ficou bem maior do D para o E. E do E para o B, que seria o F aqui, mais o B, porque vai chegar nessa mesma parte aqui,
no mesmo local, vai ser o momento que ele vai ter se transformado totalmente em fumaça, diminuindo muito a pressão. Que esse movimento aqui é o mesmo que ocorre com o motor a gasolina. Essa parte aqui do E para o B é o mesmo que ocorre com o motor a gasolina que nós vimos anteriormente, ok? Isso tem uma mostra aqui do ciclo de diesel, como ocorre também, ó, com o movimento. Vocês podem perceber aqui, ó. Esse aqui é o ciclo. Você pode ver que o desenho não é bem parecido com o outro, mas é o mesmo modelo. Tem essa curva, tem outra curva. E cada autor eles botam de uma maneira um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, ok? Então você pode acompanhar que isso aqui, o pistão está obedecendo o movimento que ocorre aqui. Entrada da gás do ar e tudo mais, ok? Então pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido a diferença do motor a gasolina, do motor a diesel. Tenho aprendido também sobre os ciclos térmicos, como ocorre realmente dentro de um motor, como ocorre o ciclo, como ocorre o funcionamento do motor. Então, por hoje ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Estarei à disposição aqui, disponível para atender qualquer dúvida de vocês, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Só lembrando, vou passar uma atividade ainda hoje sobre esse assunto. E vocês, caso não tenham atentado sobre o que eu falei, vou botar uma pergunta também sobre a diferença do motor a diesel para o motor a gasolina. Tá certo? Vai ter também um vídeo que vocês podem pegar. Vou passar para vocês que vai ter essa resposta também. Então, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus.